Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um projétil é atirado com velocidade de 40 metros por segundo, fazendo um ângulo de 37 graus com horizontal. A 64 metros do ponto de disparo, há um obstáculo de altura 20 metros. Adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, cosseno de 37 graus igual a 0,8 e seno de 37 graus igual a 0,6, pode-se concluir que o projétil... Então, a ideia que o problema está tendo é o seguinte. A gente tem um obstáculo, esse obstáculo está aqui, tá? E ele tem 20 metros de altura. Então, a gente pegou e lançou um projétil nessa direção aqui, formando um ângulo de 37 graus com a horizontal. Ele quer saber se o objeto vai atingir o alvo, se o objeto não vai atingir o alvo, se o objeto vai passar por cima do alvo. Bom, o que a gente vai ter que fazer? Todas as vezes que a gente tiver essa situação que o problema está descrevendo, ou seja, um lançamento oblíquo, a gente vai ter que estudar esse movimento na direção Y e na direção X, tá? A gente tem que lembrar que todas as vezes que esse ângulo aqui ele é feito com o eixo do x, esse aqui é o eixo do cosseno, e esse aqui é o eixo do seno. Se essa aqui é a nossa velocidade inicial, a gente tem que fazer a projeção dessa velocidade no eixo x, que eu vou chamar de v0 no eixo x, e vou ter que projetar no eixo y, que vai ser o v0 no eixo y, beleza? Aí, agora, a gente pode pensar da seguinte maneira. Quanto que vale o meu v0 no eixo x? Vai ser o v0 vezes o cosseno do ângulo, porque eu estou no eixo x. Bola, então eu posso dizer que o meu v0y vai ser igual ao v0 seno do ângulo? Isso, porque o v0y está no eixo do seno, certo? Então, assim eu consigo determinar a velocidade na direção x e a velocidade na direção y, certo? Bom, coisas importantes, tá? Quando a gente fala em eixo do x, tá? Eu posso dizer assim, ó, eixo do x. O eixo do x, ele não vai sofrer influência da gravidade. Então, a gente pode dizer que ele é um movimento uniforme. Então, o eixo do x, eu só posso obter uma coisa, que seria o meu alcance. Quem vai ser esse alcance? Vai ser toda a distância da onde o projétil saiu até o alvo ou até onde ele caiu. Então, esse alcance é dado pela equação S é igual a S0 mais VT. Então, como o espaço inicial a gente chama de zero, eu posso dizer que o alcance vai ser o meu V0 x vezes o tempo. Então, essa aqui é a minha relação para calcular o alcance até o ponto que eu quero. Então, veja bem, de acordo com o problema, ele disse o seguinte, que quando eu lancei o meu projétil, ele tinha velocidade inicial de 40 metros por segundo. Então, eu posso dizer assim, ó, que o meu V0x vai ser igual a quem? 40 vezes o cosseno de 37. Como o cosseno de 37, o problema disse que é 0,8, né? A gente pode dizer, então, que 40 vezes 0,8
vai me dar 32 metros por segundo. Beleza? Agora, quem vai ser o meu V0Y? Vai ser o 40 seno de 37. Então, isso aqui vai ser 40 vezes o seno de 37 é 0,6. Então, 0,6 vezes 40, isso vai me dar 24 metros por segundo. Então, determinei quem era o meu V0x e o meu V0y. Aí, agora eu consigo achar qual foi o tempo que o projétil demorou para sair daqui e chegar até a distância onde está o alvo. Então, vai ficar assim, ó. A distância que está o alvo, o problema falou que é 64 metros. Então, fica 64 é igual o meu V0x, que é 32, vezes o tempo. Então, o tempo vai ser 64 divididos por 32. Isso vai me dar 2 segundos. Beleza? Agora, eu tenho que fazer a relação do eixo Y, tá? O eixo Y, a gente pode falar da altura máxima. Como é que eu vou determinar a altura máxima? A altura máxima ela vai ser determinada da seguinte maneira. Ó, deixa eu fazer um desenho aqui para a gente entender melhor. Quando eu lanço o projétil, ele vai subir, né? Ó, ele vai sair nessa direção, ele vai atingir a altura máxima e depois ele volta para o solo. Na altura máxima, a gente sabe que, como ele vai parar de subir, né? Então, ele está indo em direção ao eixo Y, certo? Que é o eixo do seno, que a gente tem que lembrar. A velocidade final na direção Y vai ser 0, porque ele vai parar de subir. E isso aí vai acontecer sempre na minha altura máxima, certo? Para eu determinar a minha altura máxima, primeiro eu vou determinar a função horária dos espaços, que é S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Saca só, a altura inicial é 0, porque ele está aqui ó, sem altura. Então fica S é igual a V0y, porque eu estou no eixo Y, vezes o tempo, menos. Por que menos? Porque, veja bem, se o corpo está subindo, a aceleração da gravidade é negativa, até porque aqui embaixo ele tem uma velocidade, quando ele chegar lá na altura máxima, a velocidade é 0. Então, é um movimento desacelerado. Menos 1 meio de gt ao quadrado. Então, essa aqui é a minha relação para eu determinar a minha altura máxima. Então, fica assim, S é igual. O V0y a gente já calculou, que é 24, certo? O tempo que ele demorou até chegar no alvo, a gente descobriu que são 2 segundos. Menos 1 meio, que multiplica 10, que multiplica 2 ao quadrado. Então, meu S vai ser 48, menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 10, 40. 40 divididos por 2, 20, certo? Então, eu sei que S vai ser 48 menos 20, 28 metros. Então, raciocina comigo. Se o obstáculo tem 20 metros de altura, o meu projétil ele vai passar a 28 metros de altura, ou seja, essa distância aqui é 8 metros a mais. Então, vamos às respostas. Ele vai passar a 2 metros acima do obstáculo? Não, ele vai passar a 8. Ele passa a uma distância de 8 metros acima do solo? Sim, a resposta está na letra B. Ele não vai se chocar com um obstáculo a 12 metros de altura e nem vai se chocar a 18 metros de altura.
E também ele fala, cai antes de chegar ao obstáculo? Não, ele vai passar e vai cair depois do obstáculo. Por isso que a resposta está na letra B, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.